Queridos, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical aqui na Academia de Precadores. Eu sou o professor Anderson Silva, estamos estudando o segundo trimestre de 2022. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, dia 24 de abril de 2022. O título é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Uma coisa que nós temos, às vezes, alguma dificuldade ainda, alguns tabus para falar, são as questões emocionais do crente. Nós precisamos compreender que todo crente continua sendo ser humano. Quando Jesus nos salva, ele não nos aliena da nossa humanidade. Eu tenho sempre ensinado, principalmente em escolas bíblicas de obreiros, que nós somos homens de Deus, mas continuamos sendo homens. Que as irmãs são mulheres de Deus, mas continuam sendo mulheres. Esta é uma área que carece muito ainda de tratamento e de ensino no seio da igreja. As questões psicoemocionais. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida emocional desequilibrada. Nós precisamos pensar, trabalhar a nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que nós desenvolvemos de gerir as nossas emoções. E gerir as emoções não é a gente ficar triste, fazer de conta que não está triste. Não é a gente se alegrar e, no momento de se alegrar, a gente querer chorar. Gerir as emoções e inteligência emocional é dar o estímulo certo, na hora certa, na medida certa. É importante trabalharmos as questões emocionais na nossa vida. E o Evangelho de Jesus propõe esta tratativa. Nós vamos perceber isto no Sermão da Montanha. Jesus fala sobre como prevenir, como resguardar as nossas emoções. Eu aprendi, tenho ensinado, que nós não podemos dispor as nossas emoções ou indispor as nossas emoções com coisas fúteis, com coisas que não valem a pena. Às vezes, nós permitimos coisas ruins envolver as nossas emoções sem nenhuma necessidade. E o nosso cérebro, ele aprende a receber estímulos, bons e ruins. Ele não sabe discernir quais estímulos ele deve filtrar e quais estímulos ele não precisa de um filtro. Nós é que fazemos isso, através da inteligência emocional. Nós vamos aprender hoje sobre resguardar as nossas emoções, resguardar os nossos sentimentos, resguardando-se de sentimentos ruins. Eu tenho certeza que esse será um momento de aprendizado e de crescimento para a sua vida. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 5 e versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Jesus está falando do cuidado que nós precisamos com os sentimentos que despertam a nossa ira. Todos nós temos esses sentimentos e nós precisamos ter cuidado, porque os sentimentos vêm sobre nós, despertam a nossa ira, e se nós dermos lugar à ira, se dermos vazão a esses sentimentos, nós cometemos atos que depois até nós duvidamos da capacidade, até nós duvidamos que teríamos capacidade de cometê-los. Então é preciso trabalhar o coração. Nós vamos aprender na aula de hoje alguns antídotos que Jesus nos dá no Sermão do Monte para proteger o nosso coração, proteger a nossa mente desses sentimentos. A verdade prática nos diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Não podem, a palavra aqui da verdade prática, importante para nós é dominar. O que domina o nosso coração? Nós precisamos decidir
o que vai dominar o nosso coração. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Perdoar é uma decisão. Todos nós somos incapazes disso. É o Espírito de Deus que gera em nós o perdão, ou que gera em nós a condição para liberar o perdão. Todos nós, em algumas circunstâncias da nossa vida, temos dificuldades de liberar o perdão. E a falta de liberação de perdão nos escraviza, impede as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu falo que não liberar o perdão é beber um veneno e querer que o outro morre. Não liberar o perdão é isso, é beber um veneno e querer que o outro morre. Mas que Deus nos ajude e que a graça de Deus esteja sobre nós. A palavra-chave é sentimento. Sentimento. É impossível não sentir algumas coisas. Existem sentimentos que vêm sobre nós que nós não gostaríamos de tê-los, mas eles vêm sobre a nossa vida, eles vêm sobre nós. Então, precisamos gerir os nossos sentimentos. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Jesus está falando, não precisa nem matar, é só se encolerizar. Será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Jesus está dando orientações para a vida prática. Primeiro, Jesus está falando sobre não se encolerizar sem motivo ou por qualquer motivo. Não se irá. Tem gente que tem um estupim curtinho demais. Tem gente que vive com sangue no olho. Qualquer coisa que o outro faz, ele já quer atirar em cima. Tem gente que a longanimidade dele é zero. Zero. Tem longanimidade nenhuma. E nós precisamos entender que assim como Deus nos tratou com longanimidade, nós precisamos tratar o próximo também com longanimidade. É preciso compreender isso. Outra coisa que Jesus nos aconselha aqui nesse texto é: conserta. Enquanto você está no caminho, enquanto você tem tempo, conserta, conversa, busca o acordo, acerta as coisas. Não deixe prosseguir para outra instância, para a instância superior. Jesus está falando disso. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho, enquanto é só você e ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Já passou por uma instância superior. O juiz te entrega ao oficial, já mudou de instância e te encerre na prisão. O caminho vai ser muito mais urgente. A gente aprende com a idade, com a vida. Tem coisa que é melhor você resolver ali, abrir mão de uma razão. Há um tempo atrás, eu estava conversando isso com duas filhas, falando, elas arrumaram um problema lá por causa de uma coisa tão pequena. E eu falei, olha, se você tivesse gastado 30 segundos, 20 segundos para resolver esse problema, você não tinha gerado algo tão complicado depois. Tem coisas na nossa vida que são questões de segundos, 10, 20, 30 segundos, que a gente gastar para resolver uma situação aqui, vai nos evitar um desgaste enorme lá para frente. Isso é uma questão de inteligência, amadurecimento,
sabedoria de Deus sobre a nossa vida. É por isso que Jesus ensina no Sermão da Montanha: bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Pacificador é aquele que quer viver de forma pacífica, tranquila, irmão. Para que briga? Para quê? Hoje, é claro que eu, com temperamento colérico, né, que tenho, ascendência sanguínea, tem hora que tem que contar até 10, até 1000, até 1 milhão. Mas, no geral, hoje, com o amadurecimento que eu tenho, eu prefiro, não, você está querendo brigar? Você tem que arrumar outra pessoa para você brigar. Vai brigar com outro. Comigo, não. Escute bem uma coisa. Existem pessoas que estão entulhadas de lixo. E elas só precisam derramar o lixo delas sobre alguém. São pessoas tóxicas, pessoas que não sabem controlar as suas emoções, que não sabem administrar os seus sentimentos. E elas só precisam de despejar o lixo sobre alguém. E nós precisamos ter cuidado para não dar a essas pessoas a resposta que elas esperam. Pessoas que são violentas no falar. Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, que vale a pena ser lido. São pessoas que comunicam-se de forma violenta, que querem nos agredir com palavras. E se nós não tivermos cuidado, nós reagimos à altura, e aí nós damos mais munição para a pessoa, damos mais combustível para a fogueira que ela já acendeu. Todos os dias saem pessoas assim de casa. Eu e você é que precisamos ter equilíbrio emocional. Sobretudo, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, a fim de que nós não reajamos à atitude destas pessoas conforme elas esperam que nós iremos reagir. Aprenda a reagir de forma diferente. Salomão, escrevendo Provérbios, diz que a palavra branda apazigua o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, saiba responder na hora certa, da forma correta. Ah, pastor, mas é um absurdo. Eu vou dar uma resposta à altura. À altura de quem? À altura de quem está te ofendendo ou à tua altura? Você está medindo as suas palavras por você mesmo ou pelas pessoas que estão despejando, vomitando, lançando as palavras sobre você? Responda à altura, mas responda à tua altura e não à altura de quem está te ofendendo. Que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça e que nós aprendamos isto para a glória do nome de Jesus. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas.
Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos aos comentários da nossa lição. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre o evangelho não é antinomista. O evangelho não é antinomista. A gente estuda antinomismo em ética cristã. E aqui nós vamos ter uma definição que o pastor Osiel vai nos propor sobre o antinomismo. O antinomismo diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Antinomismo é aquele que não quer normas, não quer. E um dia um camarada falou comigo: quem criou as normas? Quem criou as regras? Gente, isso é uma loucura. A vida tem normas, a vida tem regras, é assim. É assim. A gente tem normas na gestação, normas para nascer e normas depois que morre. Até para sepultar tem normas. Então, tem gente que é avesso a normas, né? Aos que dizem, os antinomistas, aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais pode ser evitado. Por isso, não há razão para a existência da lei. É um pensamento muito louco, esse pensamento antinomista. Diz o seguinte, a gente tem que viver mesmo do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente achar melhor, porque cada um vive do seu jeito e o próprio Deus tinha determinado o pecado. Então, não precisa criar leis para ele. É a teoria do dualismo, né, que fala que o bem e o mal existem, subsistem por si só, ou subsistem em função um do outro. Então, que Deus criou tanto o bem quanto o mal. Então, essa teoria é uma teoria, para mim, sobretudo, diabólica. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a lei e o evangelho. Veja só o que o pastor Osiel nos propõe. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam, né, este mandamento, não matarás, enquanto eles interpretavam de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, o Senhor Jesus ampliou. Eu usei a palavra na aula passada, radicalizou. O Senhor Jesus ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. E eu anotei aqui que os escribas e fariseus nunca entenderam verdadeiramente o espírito da lei. Alguém pode falar assim, mas pastor, Jesus radicalizou demais esse negócio, não precisava radicalizar tanto, precisava, sabe por quê? Quando Jesus radicaliza ou amplia, como diz aqui sabiamente o pastor Osiel, Jesus está fazendo isso de forma preventiva. Isso aqui é uma prevenção. Jesus está falando para que não aconteça de que você chegue no ponto de matar seu irmão,
É melhor você entender que se você se irar, se encolerizar contra ele, é como se você já tivesse matado. É claro que Jesus está falando em irar e se encolerizar sem razão. Sem dúvida, é lógico que tem uns irmãos que deixam a gente muito invocado da vida. Você fala, meu Deus, que raiva desse irmão, vontade de torcer o pescoço dele. E, às vezes, essa cólera, essa ira, essa raiva, ela tem um fundamento. Mas, ainda assim, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ireis, mas não pequeis. Não deis lugar à ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é um outro aspecto. O que Jesus está falando aqui é sobre o irar sem fundamentação, o irar sem uma razão. Jesus está nos dando um antídoto. Jesus está nos fazendo uma prevenção, a fim de que a gente não chegue ao absurdo de matar o irmão. Embora a gente vive aí, algumas vezes, querendo tirar a vida de uns irmãozinhos, né? Tem uns irmãozinhos que dá vontade de torcer o pescoço deles, mas tudo bem, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar à ira. Legalismo e antinomismo. Legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus, entendendo que quando pensamos em legalismo, nós sempre pensamos em meritocracia. Meritocracia. O legalismo sempre vai projetar para uma meritocracia, ou seja, o mérito é do legalista. O legalista é terrível. O legalista, ele se acha o mais santo, o legalista se acha o melhor porque ele conseguiu cumprir, é o esforço dele, enfim. O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Livre para pecar. A Bíblia refuta tanto o legalismo quanto o antinomismo. E o pastor Osiel nos propõe aqui que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais. Atemporais, ou seja, estão acima do tempo, são válidos em qualquer época e cultura. Os princípios divinos elencados na palavra de Deus são supracircunstanciais, estão acima de qualquer cultura, eles acima de qualquer circunstância, eles estão acima de qualquer cultura, acima de qualquer época, acima de qualquer tempo. São princípios divinos para a nossa vida e principalmente para uma vida cristã bem-sucedida. Segundo ponto da nossa lição, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro parágrafo. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento. Não matarás. Ele não anulou. Ele fez uma ação preventiva. Ele, ao ampliar, ao radicalizar o sexto mandamento, ele deixa claro o que a gente chama no direito de um habeas corpus preventivo. Ele está falando, ó, cuidado para você não chegar nesse ponto. Então, a sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no próprio coração. É sempre bom a gente... Eu falo que a gente sempre tem que... Ai, meu Deus, esqueci o termo aqui. Não é se alinhar, não é se medir. Eu esqueci o termo aqui, tá assim, tá na ponta da língua. A gente sempre tem que... Mas se alinhar por cima e não por baixo. Eu esqueci o termo exato que eu queria usar aqui, mas tem gente que quer sempre se comparar por baixo, medir por baixo. Ah, mas... Aí, quando ele fala o mais, ele sempre cita alguém em pior situação que ele. A gente tem que se alinhar por cima.
e não por baixo. Então, é melhor a gente ser exagerado em algumas coisas para o bem e prevenir o nosso coração do que nós permitirmos que o mal seja consumado, que o mal seja consumado. Então, o que Jesus está fazendo aqui é justamente isto. E o nosso comentarista vai nos dizer que o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. Então, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Cuidar dos sentimentos. Se tivermos esse cuidado, como eu disse aqui no início da nossa aula, se trabalharmos as nossas emoções, trabalharmos o nosso coração, nós vamos estar precavidos. Eu falo que o pior das pessoas más não é a maldade delas em si, é o mal que elas têm a capacidade de despertar em nós. Eu vou repetir isso. O pior das pessoas más não é a maldade, não é tão somente a maldade que elas têm em si, mas o mal que elas são capazes de despertar em nós. Tem pessoas que têm uma capacidade de despertar em nós sentimentos que nós detestamos. Eu costumo falar que tem pessoas que despertam em nós os piores sentimentos que nós podemos ter e que nós mais odiamos, que nós mais detestamos em nós mesmos. E nós precisamos ter cuidado com essas pessoas. Não permitir que essas pessoas conquistem espaço nas nossas emoções. Segundo ponto, ou segundo parágrafo do segundo ponto. A cólera no contexto bíblico. A cólera no contexto bíblico. O nosso comentarista, ele escreve o seguinte, ó: a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa e vingativa. Eu coloquei aqui uma observação que isso é algo muito importante nós pensarmos. A ira, ela provém de algo justo? Por exemplo, odiar o pecado é justo? É claro, porque quem ama a Deus automaticamente odeia o pecado. Quem ama a justiça automaticamente odeia e se ira contra a injustiça. Nós precisamos entender, e eu repito ainda assim, a palavra de Deus nos diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Precisamos ter cuidado para não dar lugar à ira, não dar vazão à ira. Mas existe a ira também, que é produto de uma obra da carne. É pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. A ira de Caim. Por que Caim se irou contra seu irmão? Porque Deus recebeu a oferta do seu irmão. A ira de Caim é uma obra da carne, orgulhosa, odiosa, vingativa, pecaminosa. E o Senhor disse para Caim: porventura, se fizeres o bem, não acharia lugar para ti? Caim se irou contra seu irmão sem necessidade, sem necessidade. Nós precisamos guardar o nosso coração. Gente, nós somos humanos, nós somos seres humanos, e nós corremos o risco de permitir estas coisas no nosso coração e na nossa alma. Então, nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Terceiro ponto, ou terceiro parágrafo do segundo ponto. O valor da pessoa humana. A vida humana tem um valor sagrado para Deus. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. A pessoa humana é tão importante que a Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois como pode aborrecer a seu irmão? Como pode amar a Deus quem não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê?
Então, a vida humana, ela tem um valor sagrado. Eu notei aqui, na relação com as pessoas, verdadeiramente nos relacionamos com Deus. Eu costumo dizer, e isso é bíblico e teológico, que nós encontramos Deus no outro. Nós encontramos Deus no outro. É nesta relação uns com os outros. Olha, a imagem e semelhança está no ser humano. A imagem e semelhança de Deus está no ser humano. E quando eu me relaciono com o ser humano, eu estou me relacionando com a imagem e semelhança de Deus. Então, onde eu encontro Deus? No outro. Terceiro ponto, a oferta do altar e a desavença. Primeiro parágrafo, a oferta do altar. E o pastor Osiel nos diz que para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Em Mateus, a questão da oferta é tão importante e relevante, porque aí, às vezes algumas pessoas, mas por que falar tanto em oferta? A oferta, ela desvenda o que está no nosso coração. E as riquezas, Mateus capítulo 6, 24, vai deixar claro que as riquezas concorrem com a nossa adoração, com o nosso serviço. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou ao Deus das riquezas. É importante pensarmos nisso. As questões financeiras têm um grande impacto na nossa relação com Deus. As riquezas têm um grande impacto na nossa relação com Deus. Então, os ensinamentos... Vamos lá, pastor Ziel quer destacar outra coisa que ele coloca aqui. O ensinamento de nosso Senhor, é claro, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o seu irmão. Deus está falando assim, olha, se na hora que você vier entregar a sua oferta, você lembrar que você tem que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa a sua oferta no altar, vai lá e conserta com o seu irmão. Jesus está dizendo, a sua oferta não vai ser recebida se você não desfrutar de um bom relacionamento. Isso é algo profundo. Perceba que o comentarista nos diz que para o judeu ofertar era um ato sagrado e essa atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. E aí Jesus está dizendo, você não pode nem reconhecer a bondade de Deus num ato sagrado como este, se você estiver em desacordo com o seu irmão. Vai lá e conserta com ele primeiro. Segundo parágrafo do segundo ponto, evitando a desavença. Pacificadores. Nós precisamos ser pacificadores. Jesus enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Eu disse isso aqui, comentando a leitura bíblica em classe. Jesus está nos dando um excelente conselho. Resolva antes que isso suba para outra instância. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e, assim, preservarmos o bom testemunho. Para a igreja de Corinto, Paulo escreveu dizendo, olha, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Não é possível que vocês não conseguem resolver o problema entre vocês. Irmãos que levavam uns aos outros nos tribunais porque não conseguiam resolver os problemas. E, infelizmente, isso acontece até nos nossos dias. É claro, irmão, que tem hora que não tem jeito. É claro que, por mais que você tente, tem hora que a outra parte não te deixa outra alternativa. Mas isso aí tem que ser feito assim, quando não tem jeito mesmo. Quando você já tentou, aí não deu certo, aí você já pediu ajuda para um irmão, para o pastor, para alguém, você pediu um interventor, um moderador, e aí realmente não teve como, mas aí você está livre. A Bíblia diz assim, estando em vós, ou no que depender de vós, tende paz com todos. Tem gente que não vai querer ter paz com a gente, mas estando em nós, nós devemos ter paz com
todos. É muito bom ter paz. Eu digo que é melhor fazer amigos do que fazer inimigos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que esta seja a nossa atitude, porque assim nós vamos resguardar-nos de sentimentos ruins. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.